Gente, então estamos mais uma vez aqui com o Wesley. Wesley, muito obrigado pelas participações aqui no canal. Muito bom. Já cliquem no gostei, se inscreva no canal. Wesley, qual que é teu Instagram, teu YouTube? Wesley Delanogari, meu Instagram. Todo dia eu posto caixinha lá, respondendo perguntas. E o YouTube é Wesley Delanogari. Também temos vídeos aqui no YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Talvez algumas pessoas já clicaram no vídeo. Então vamos falar sobre causas e curas para a ansiedade. O pessoal, cadê? O cara não começa a falar. Então vamos discutir um pouco sobre isso. Primeiro de tudo, o que eu posso caracterizar como ansiedade? Porque uma coisa é eu ter um ambiente que me gerou uma ansiedade pontual e outra coisa é eu estar aqui parado e o coração acelerado, alguma coisa assim. Como é que você caracteriza essa ansiedade? A ansiedade é normal, tá? Faz parte da É normal a gente sentir ansiedade, a gente precisa sentir ansiedade. Caso contrário, você não estuda para uma prova, você não olha para os dois lados da rua antes de atravessar a rua. A ansiedade, ela é um produto de um medo. O medo é um comportamento natural, que a gente nasce tendo alguns medos. Por exemplo, alguém te ensinou a ter medo do escuro, ter medo de cobra. Você simplesmente tem isso, que é o que a gente chama de medos inatos. Digamos que você nasce com alguns medos instalados na sua cabeça. Tá lá já. Outros você aprende. Então a ansiedade ela é protetiva da nossa existência. Aquele caçador-coletor que viu o rabinho de uma cobra atrás de uma moita chacoalhar e vazou, provavelmente sobreviveu. Aquele que foi olhar se ferrou, né? Então o medo fez o animal, fez o caçador-coletor sobreviver. A gente ter medo é importante, é necessário você ter medo. Você sobrevive mais tendo medo. A ansiedade é um produto do medo. Agora, quando a pessoa aprende muitos medos, então você nasce com alguns, mas quando a pessoa aprende muitos outros medos, e principalmente medos fantasiosos, que não tem relação, tipo, eu não posso sair na rua porque as pessoas vão rir de mim, eu não posso ir em um lugar porque as pessoas vão me julgar. Ou estou indo super bem no trabalho, eu vou ser demitido. Exato. E aí você começa a responder de forma ansiosa a esses medos fantasiosos, isso é uma ansiedade que a gente chama de clínica. Para fazer um diagnóstico, primeiro, a gente tem vários transtornos de ansiedade. Você tem o transtorno do pânico, você tem o transtorno de ansiedade generalizada, você tem fobia social, são vários. Para ter um diagnóstico, por exemplo, de transtorno de ansiedade generalizada, que seria a ansiedade popularmente conhecida, você precisa preencher uma série de critérios e ter isso por mais ou menos meio ano, tá? Esses critérios presentes na sua vida. Essa ansiedade, geralmente, ela é produto de uma desregulação do medo. Você está sentindo muito medo com coisas que você não deveria sentir. Tá? E aí as pessoas sempre me perguntam muito, aluno pergunta muito, Leandro, estou me sentindo um pouco ansioso, eu vou tomar um 5-HTP, vou tomar GABA, Passiflora, Mulungu, Valeriana, Melissa, um monte de nomes. E que, ok, nós temos pesquisas que mostram que são eficientes e tal, mas o pessoal quer comprar a paz. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro ponto, você precisa ver de onde que está vindo essa ansiedade. Porque ali, mesmo que abaixe o nível de ansiedade, está tratando um sintoma, você não está vendo a onde ponta do tá iceberg. vindo. Perfeito. A ansiedade ou transtorno de ansiedade, uma ansiedade clínica, é uma doença multifatorial. Você pode ter aspectos genéticos e vir de uma família naturalmente mais ansiosa, ou você pode viver no ambiente ou ter sofrido alguns traumas ou ter criado alguns mecanismos de defesa que faz você ficar ansioso. E algumas coisas complementares. De repente o cara vai ali e toma uma dose de pré-treino gigante, uma cafeína enorme e isso vira um gatilho. A gente falou de sono aqui, a pessoa dorme mal, etc. Então, a ansiedade é uma resposta exagerada ao medo que, se você manter ela num nível adequado, ela é muito funcional. Se você vai dar uma aula num curso, numa pós-graduação, vai apresentar um trabalho na escola e você ficar um pouco ansioso, é muito bom. Inclusive tem um pesquisador chamado Robert Sapolsky, que é um neurocientista de Stanford. O doutorado dele, ele foi para a África morar com um babuíno. Legal. Cara bem excêntrico. Morou lá com os babuínos na África e ele voltou de lá com uma série de mensuração do comportamento dos primatas e tal. Hoje é professor de Stanford. E provavelmente o maior cientista vivo do planeta. Ele voltou com uma proposta chamada de curva em U invertido, para ansiedade/estresse. Ele mostrou, através de dosagens de corticosterona, etc., ele mostrou que se você tem nada de ansiedade, é muito perigoso para você, é muito disfuncional. Se você aumenta um pouquinho a sua ansiedade no nível adequado, você fica muito funcional até nível celular. O cortisol aumenta um pouquinho no nível adequado, você fica muito mais ativo, mais alerta e tal e tal. Se sobe demais, você começa a cair sua produtividade. Então existe um centro perfeito de ansiedade que você precisa ter. Se está demais,
Se está pouco, pode ser um comportamento indicativo de depressão. Então tem que avaliar. Se está demais, algumas coisas simples podem estar equivocadas e muitas vezes as pessoas negligenciam e querem comprar a resolução do problema. Quais normalmente são elas? A pessoa está muito estressada muitas vezes, primeiro ponto. Pode estar dormindo mal. Quando você dorme mal, você perde a sua capacidade. Percebam, pessoal, quando vocês dormem pouco ou quando vocês tiveram uma noite muito agitada, acordaram muito, se percebam no outro dia. Provavelmente vai estar meio que mais impulsivo, parece que alguma coisa, você está alerta, parece que alguma coisa errada vai acontecer, parece que você está às vezes até um pouco mais ofegante, tá? E outro ponto tem que verificar qual que é a interpretação que a pessoa está tendo do mundo real. Porque muitas vezes essa interpretação do mundo real pode estar sendo uma interpretação distorcida e a pessoa está vendo um leão no lugar de um gatinho. E isso é uma coisa que vem empilhando, certo? E aí chega um momento que transborda o copo, a pessoa tem uma crise. Perfeito. Nesse momento da crise, porque às vezes pode ter gente agora que está, sabe, com aquele bolo na garganta, o que dá para fazer ali nesse momento? Primeiro ponto, numa crise de ansiedade, se você tiver pessoas perto de você, avise as pessoas que você está tendo uma crise de ansiedade. Não tem problema nenhum ter crise de ansiedade. É engraçado você falar isso, eu vou falar muito rápido. Um amigo meu chegou para mim e falou, olha, eu tô com muitos sintomas, tal, crise de ansiedade. Ele falou, e eu não vou falar para minha mulher. Eu falei, tá errado. A primeira coisa que você tem que falar é para ela. Como é que você vai ter uma crise de ansiedade em casa e não vai avisar ninguém? Avisa alguém e fala, estou muito ansioso, não sei o que está acontecendo, etc. Esse é o primeiro item. Segundo, respiração. Eu fiz uma vez uma coisa, não recomendo que ninguém faça, mas uma vez eu induzi uma crise de ansiedade em mim. Eu fiz isso por também, meio da escutando você. Você fez isso? Não façam, seus Você loucos. hiperventilou? Sim. Você não ficou... Tava dirigindo, tava com sono. Comecei a hiperventilar. Não dá um alerta? Dá um alerta. Dá um alerta, né? E passa mal. E passa mal. Eu fiz em casa. Em 70 segundos eu fiz o meu batimento cardíaco subir de 60 para 150. Só fazendo assim. Então, quando você hiperventila, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que tem alguma coisa errada. Mesma coisa o contrário. Mesma coisa o oposto. Se você segura a respiração, o seu cérebro consegue interpretar o padrão de respiração que você está tendo e ele meio que entende. Isso é importante, as nossas emoções elas são geradas no sentido top-down, de cima para baixo, cérebro-corpo, e bottom-up também. Tem estudos mostrando que se você induz artificialmente um taquicardia numa pessoa com alguma droga, toma um monte de cafeína para você ver, você não fica ansioso? Sim. Você não teve nada cognitivo, você não teve pensamento, olha que curioso, você não está pensando que alguma coisa vai dar errada, você só ingeriu um estimulante que fez você ter mais taquicardia, fez ter um fluxo de respiração aumentado e começou a gerar ansiedade. Por quê? Porque o seu cérebro percebe os estados do seu corpo. Então, se você está tendo um aumento de ansiedade, a primeira coisa que você pode fazer é mandar o máximo de informações possível para o seu cérebro que está tudo bem. Então, você senta, bota a mão na perna. Vai ser difícil, lógico. Vai ser muito difícil. Lógico. É um controle, uma força bizarra que você tem que ter. Faz uma respiração que a gente chama de diafragmática, isto é, você respira colocando a barriga para frente, não o pulmão. Então você respira assim, ó, com muita calma, e você pode contar os objetos azuis que você tem no seu ambiente. Porque isso vai gerar você direcionar a atenção para algum lugar. Então aquele livro é azul, ali é azul, ali é azul, ali é azul, lá é azul. Você tem que trocar o teu pensamento. O foco. Porque você não consegue não pensar em nada. Exatamente. E a sua atenção é negociável. Então você pode jogá-la para algum lugar. Quando vê, vai começar a passar. Vai começar a passar a crise de ansiedade. E se você tem crise de ansiedade, é importantíssimo que você procure ajuda. Claro, não é normal ter crise de ansiedade. A gente está falando aqui de fitoterápico, mas lógico que a parte farmacológica, tudo isso tem a sua utilidade. É que virou uma coisa muito banal, né? A pessoa sente alguma, vou apresentar um trabalho e vou tomar um ansiolítico já. Isso é muito perigoso, porque o seu cérebro começa a aprender. Isso acontece muito com remédio para dormir, cara. Zolpidem, Rivotril, né? As pessoas fazem o quê? O amigo toma um remédio para dormir, e falou, Lê, tô tomando aqui, me dá um, na hora eu derrubo. Então me dá um aí, deixa eu experimentar, aí tu toma. É o coach dos Zolpidem. Cara, e o que acontece quando você toma esses medicamentos? Você desaprende a dormir. É sério mesmo. A pessoa desaprende a dormir. Porque, como a gente conversou no vídeo do sono, dormir é um comportamento que você conquista. O sono você constrói um sono de qualidade. Assiste o vídeo do sono, bota aí Leandro Twin mais sono vai aparecer alguma coisa. Que vai aparecer a gente falando sobre sono. Você conquista o comportamento de dormir.
E quando a pessoa toma medicamento, ela perde a necessidade de conquistar. Então, não, de noite chega, se eu estou agitado, eu tomo. E a pessoa perde a capacidade de interpretar o sono chegando. Então, ela não vê mais o sono chegando. E aí, o que começa a acontecer? Na ausência do medicamento, parece que a pessoa nunca mais vai dormir. Então, a pessoa começa a ficar agitada, fala, pô, não tô com meu Sim, hoje eu não durmo. Hoje eu nunca mais vou dormir, e fica alerta e tal. E, cara, é impressionante. É muito difícil, eu trabalho com psiquiatra na minha clínica, é muito difícil desmamar esses medicamentos, bicho. A pessoa cria uma dependência absurda. Absurda. Eu atendo alguns alunos lá também na consultoria que eles não conseguem, é muito difícil largar. Eu falo sempre assim, ó, toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Certifique-se de que você tentou fazer tudo. O que a gente falou no vídeo do sono, você fez, depois que me acompanhou, você viu. Claro. Exposição à luz natural, cara, isso daí resolve muitos problemas. E isso para ansiedade é determinante. O cara que dorme mal, ele tende a ficar pior. Nossa, com certeza. Porque aí é um empilhamento de problema. Porque daí você dorme mal, você fica mais impulsivo. Aí, às vezes, abusa de cafeína. Abusa de cafeína, fura a dieta, não treina, pede um hambúrguer à noite. Cara, ou usa álcool, nossa, aí vira uma bolota. Então, para a pessoa resolver, então, a cura para ansiedade é primeiro uma reinterpretação do mundo, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, certo? Para, vamos colocar assim, estimular positivamente neurotransmissores e evitar o uso de drogas. Perfeito. Só para a galera entender do ponto de vista um pouco mais técnico, tá? Do ponto de vista clínico, a gente não diz que a ansiedade tem cura. Ela tem remissão total dos sintomas, porque cura envolve a gente zerar e nunca mais voltar. Ter a doença. Então, depressão e ansiedade a gente diz que tem remissão parcial ou remissão total. A remissão total seria basicamente a pessoa ficar sem sintoma nenhum, que podem nunca mais voltar desde que você administre aquilo. Uma coisa também que é bacana, eu já li algumas coisas sobre ansiedade e atividade física e depressão e atividade física. Quando você fala de ansiedade e atividade física, é muito legal quando, por exemplo, você vai fazer um treino, você não colocar música nem nada e usar daquele momento onde você consegue ter uma liberação de neurotransmissores para você raciocinar um pouco mais para poder se domesticar nos outros momentos da vida. Perfeito. Então, pega aquela pessoa que está com a cabeça muito agitada, quando ela vai treinar, ela consegue baixar um pouco esses neurotransmissores porque está gastando aquilo, naquele momento ela não está escutando música, não está conversando com ninguém, ela está introspectivamente fazendo uma terapia consigo mesmo. E aí ela consegue amadurecer melhor essas ideias para aplicar fora. Perfeito. Achei muito interessante essa pesquisa também. Pessoal, então eu vou deixar aqui a indicação do vídeo que o Wesley fez comigo sobre o sono, tá? O sono a gente não compra, não é melatonina, 5-HTP e GABA e vai dormir. Não, existe uma construção. E se você não dorme bem, nada vai funcionar bem, certo? Mesmo que você ache que esteja. Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui sobre o sono.